livro Sem Filtro, da Sarah Frier, Os Bastidores do Instagram, página 133. Mais tarde, em dezembro, o Instagram, normalmente o queridinho da mídia, enfrentou outra crise na imprensa. Não havia advogados entre os primeiros funcionários, portanto, quando a startup criou seus primeiros termos de serviço, simplesmente copiou e colou o texto padrão da internet e o editou para ficar específico para o Instagram, até parecer correto. Como uma empresa de capital aberto, o Facebook tinha padrões um pouco mais altos. Então, em dezembro, o Instagram aceitou as edições do Conselho Diretivo do Facebook, que adequou a linguagem à nova era e a um futuro que poderia incluir ganhar dinheiro e compartilhar informações com o Facebook. Systrom e Krieger só leram cuidadosamente os novos termos quando as manchetes da mídia reagiram a ele. Instagram diz que agora tem o direito de vender suas fotos, bradou o CNET. Facebook força os usuários do Instagram a permitir que vendam as fotos que postam, alertou a manchete do Le Guardian. As matérias continuavam saindo, informando aos usuários que não havia como optar por não aceitar as novas regras, a menos que excluíssem suas contas do Instagram antes de janeiro, quando os termos entrariam em vigor. A hashtag Delete Instagram virou moda no Twitter, por meio de qual as pessoas citavam os seguintes trechos dos novos termos. Você aceita que uma empresa possa pagar ao Instagram para exibir suas fotos em conexão com conteúdo ou promoções pagas ou patrocinadas sem qualquer remuneração para você. Certamente parecia que o Instagram tentaria lucrar com a incipiente proeminência de seus fotógrafos e artistas. Mas Krieger e Systrom ficaram tão chocados quanto seus usuários. Eles queriam abrir a porta para a possibilidade de usar publicidade, mas ainda não tinham um modelo de negócios, especialmente sobre a venda de fotos dos usuários. O principal era que eles haviam subestimado completamente o quanto seus usuários desconfiavam do Facebook e até o odiavam. Os tweets furiosos deixavam claro que a comunidade do Instagram estava procurando sinais de que a aquisição estragara o aplicativo para sempre. Com a internet empolvorosa, Systrom escreveu seu primeiro post de desculpas no estilo Zuckerberg, explicando que a linguagem era involuntariamente confusa e que o texto seria removido. Os usuários do Instagram são donos de seu conteúdo e nós não reivindicamos nem reivindicaremos direitos de propriedade sobre suas fotos, disse Systrom. Nós respeitamos o fato de que existem artistas e amadores criativos que se dedicam a criar belas fotos e respeitamos o fato de que suas fotos são de sua propriedade. Quando clicou em publicar, Systrom estava vendo um gráfico, uma das novas ferramentas analíticas da equipe de crescimento, que mostrava que, como as exclusões do Instagram estavam subindo, à medida que o público absorvia as notícias, as exclusões foram parando e, por fim, o aplicativo voltou a crescer. Dan Rose, executivo do Facebook, que administrava a integração com o Instagram, acompanhou o suplício com interesse. Isso provava algumas coisas. Primeiro, o Instagram de fato tinha uma marca muito diferente, com a qual seus usuários se preocupavam muito. E segundo, o Facebook teria que ter muito mais cuidado. Talvez eles precisassem de um intermediário entre as duas empresas, que observasse mais atentamente as diferenças e descobrisse como implantar recursos, traduzindo as necessidades do Instagram para o facebookês. Seguindo o conselho da diretora de operações, Sheryl Sandberg, Rose chamou uma das suas protegidas, a Emily White, uma estrela em ascensão encarregada de parcerias mobile, que havia acabado de voltar de licença maternidade. E disse a ela: "Estamos pisando na bola", disse ele. "Tentamos sensibilizar White. Você precisa falar com Systrom." Na semana seguinte, quanto mais White discutia o futuro do Instagram com Systrom, mais ela percebia que queria trabalhar com ele. Ela chegara ao Google e ao Facebook, ambos no começo. E ali estava uma maneira de integrar o Instagram, começando também, sem sair da empresa. Alguns colegas executivos do Facebook foram contra a mudança. Disseram que seria um cargo muito pequeno em um momento em que sua carreira era tão promissora. E os amigos de Sandberg, ou FOSs, como eram conhecidos,
internamente, tinham a reputação de não brilhar tanto fora do domínio dela. Pelo menos, segundo a equipe majoritariamente masculina. White ignorou as opiniões e estamos prestes a desperdiçar $1 bilhão em um time fabuloso, porque ninguém na empresa maior entende o que acabamos de comprar, pensou ela. Após a turbulência, Systrom conseguiu seu título de CEO de volta, já que o Facebook queria que ele tivesse autoridade para aprovar decisões independentes. Systrom ficou aliviado por ter alguém que pudesse auxiliá-lo a entender como construir uma empresa dentro do Facebook. Ele e White se reuniam várias horas por semana, tentando descobrir como articular as diferenças do Instagram e a ajuda de que precisavam. Eles pesquisaram os celulares dos funcionários do Facebook e descobriram que só 10% usavam o Instagram, taxa semelhante à da população americana em geral. O primeiro passo, então, teria que ser educação. White contratou um designer de interiores para entrar no prédio do Instagram e organizar todos os livros de fotografias, câmeras antigas e garrafas de bourbon em prateleiras, para arrumar o espaço de uma maneira um pouco mais artística e cuidadosa. Amigos e parceiros de negócios sempre davam um bourbon de presente a Systrom, como uma homenagem ao nome anterior do aplicativo. O design contrastava com o do Facebook, empresa em que o lema "a jornada está apenas 1% concluída" se refletia fisicamente em tetos abertos, canos aparentes e superfícies de madeira sem verniz. Uma vez por semana, o pessoal do Instagram abria a porta da garagem e convidava as pessoas do Facebook a tomar um café, na tentativa de fazer novos amigos. Embora houvesse café gratuito no campus todo, o pessoal do Instagram oferecia um bom café, desses coados ou em máquinas de expresso que aprenderam a preferir. Krieger, Systrom e White criaram uma declaração de missão que o Wall Street Journal chamaria mais tarde de snob e afetada: capturar e compartilhar os momentos do mundo. Para as vagas abertas no Instagram, White recrutou novos funcionários do lado do Facebook, que levavam consigo uma dedicação e a análise. Mas a mesma mentalidade que era recompensada no Facebook provocou confrontos entre a crescente equipe do Instagram. Os ex-Facebook davam ideias óbvias para aumentar a atividade, como acrescentar um botão de repost, e o pessoal original do Instagram as rejeitava, dizendo: "Não é assim que fazemos aqui." Eles explicavam o charme dos Instameets ou discutiam um plano de destacar o Albuquerque International Balloon Fiesta na conta Instagram, e alguns ex-Facebook reviravam os olhos. Mas como o Instagram fazia o Instagram? Os funcionários originais do Instagram trabalhavam juntos para descobrir a melhor maneira de explicar a seus novos colegas como era sua cultura. Eles fizeram um brainstorming, pesquisaram e, a certa altura, pediram aos membros de um grupo focal que desenhassem como seria o Instagram se fosse humano. Normalmente desenhavam rostos masculinos com franja de lado e olhos escuros. As ilustrações se pareciam assustadoramente com Joshua Riddle, o primeiro funcionário que ainda estava lá. Por fim, a equipe apresentou 3 valores do Instagram, incluindo comentários não tão sutis de choque cultural como com o Facebook. A maior delas era: a comunidade em primeiro lugar. O que significa que todas as suas decisões deveriam priorizar a preservação de uma boa sensação ao usar o Instagram, e não necessariamente um crescimento mais rápido, e usar muitas notificações violaria esse princípio. Depois, havia as questões de simplicidade, o que significava que os engenheiros, antes de lançar qualquer novo produto, tinham que pensar se estavam solucionando um problema específico do usuário e se era necessário fazer essa alteração, ou se isso poderia complicar demais o aplicativo. Era o oposto do que seja rápido e quebre as coisas, do Facebook, em que o crescimento era mais valorizado que a utilidade ou a confiança. Havia também o inspirar criatividade, o que significava que o Instagram tentaria enquadrar o aplicativo como mercado artístico, treinando seus próprios usuários e destacando os melhores por meio de uma estratégia editorial, com foco em conteúdo genuíno e significativo.
Isso era uma rejeição à falsidade autopromocional que já estava começando a definir algumas contas populares do Instagram. Também era uma estratégia muito diferente da abordagem de personalização algorítmica do Facebook. Nós não temos voz, dizia Chris Cox, diretor do feed de notícias, aos funcionários. Nós damos voz às pessoas. A equipe de comunidade do Instagram, cujo foco era escrever no blog sobre contas interessantes e apoiar eventos de usuários, violava outro princípio fundamental do Facebook, o que era o fato de este se concentrar só em coisas que escalavam. Eles não divulgavam seus usuários de destaque porque um grupo, independente de sua influência, não importava tanto quanto o todo, em termos estratégicos. Qual é o retorno de investimento de alavancar alguém, ou dezenas de pessoas, se você pode implantar seus recursos de uma maneira que afete centenas de milhões ou até bilhões? O Instagram considerava sua equipe de comunidade a alma do lugar, que fazia um trabalho que ajudava a definir o tom para que os demais milhões de usuários pudessem se influenciar. Qualquer coisa que destacassem na conta @Instagram seria seguido ou imitado. Então eles também acompanhavam como o produto era usado de maneira diferente em vários países, alertando os gerentes de produto do Instagram sobre as solicitações, dificuldades e oportunidades que viam. E também alternavam os nomes da lista de usuários sugeridos a fim de destacar possíveis novos interesses para que os novos membros seguissem. E publicavam em seu blog no Tumblr. O trabalho destacava a versão ideal que tinham do Instagram. Pessoas que, por meio do aplicativo, mostram como trituram seu próprio matcha em Kyoto, ou sobem um monte Kilimanjaro, ou projetam suas próprias canoas no litoral de Oregon. A estratégia editorial destacava aqueles que usavam o produto de novas maneiras que inspiravam os usuários do Instagram. Este encorajava isto explicitamente, com concursos, como um projeto hashtag de fim de semana, para o qual pediam que fossem publicadas fotos de um jump Instagram, um salto no ar, ou um hashtag low down ground, tiradas da perspectiva do chão. Milhares de fotos eram mandados a cada semana para ter a chance de aparecer na conta @Instagram. Os usuários do Instagram, sentindo que tinham um relacionamento com a marca, ainda realizavam seus próprios Instameets em diversas partes do mundo, para fazer novos amigos e conversar sobre fotografia. Alguns até criaram suas próprias réplicas físicas do logotipo do Instagram em arranjos florais, mantas tricotadas à mão ou bolos decorados. Era difícil quantificar objetivamente o valor da obsessão do usuário ou vinculá-lo aos esforços editoriais da equipe. Zollman e White discutiam muito sobre o retorno do investimento de promover usuários, a ponto de Zollman ir embora antes de poder receber seu bônus de um ano, pois sentia que suas contribuições não eram mais valorizadas. E a funcionária também tinha outros motivos: o trajeto do ônibus, o fato de não poder mais levar seu cachorro ao escritório, além de perceber que seus colegas não saíam mais juntos como antes. Mais que tudo, ela odiava o processo de avaliação dos funcionários com base nas métricas do Facebook. Como poderia mostrar que estava impulsionando o crescimento se era responsável só por inspirar pessoas? Antes de Zollman ir embora, Systrom ouviu as preocupações dela, mas não interveio. Ele sabia que se o Instagram quisesse realmente influenciar o Facebook, se quisesse provar que merecia a generosa oferta de aquisição e todos os recursos, inclusive para a equipe de comunidade, precisava fazer algo que Zuckerberg valorizasse. O Instagram tinha de esmagar os concorrentes ou ganhar dinheiro. Ele imaginava que o dinheiro viria naturalmente para o aplicativo se conseguissem acertar, já que o meio visual era atraente e ambicioso, o que o tornava perfeito para vender coisas e criar marcas, desde que não parasse a publicidade tradicional. Systrom procurou Zuckerberg com ideias para gerar receita, mas foi rapidamente dissuadido. Não se preocupe com isso agora, disse Zuckerberg. Continue. Tudo o que vocês precisam fazer é continuar crescendo. Então, Systrom apelou para Bosworth,
o vice-presidente de publicidade com quem havia brigado no ano anterior. Não, cara, disse Voss, que respeitava a ambição de Systrom e começava a gostar dele. Não necessitamos de vocês agora, vocês precisam crescer. A publicidade para celular do Facebook estava começando a se mostrar promissora. Portanto, Systrom tinha de seguir a tese de Zuckerberg de que fazer dinheiro deveria vir só depois de a rede se fortalecer. Apesar do balde de água fria, Systrom passava horas discutindo com White e Amy Cole, a primeira funcionária da equipe de negócios, sobre como seria a sua estratégia. Fosse no comércio e na publicidade, fosse em qualquer outra coisa. Até que isso acontecesse. Ele e Krieger decidiram que era hora de o Instagram atender a uma das prioridades de Zuckerberg. Estavam na hora de enfrentar uma ameaça competitiva. Systrom pensou com seus colegas de outras empresas adquiridas. Tony Xu, CEO das Zappos, do ramo de calçados online, não havia conseguido permanecer na órbita de Jeff Bezos depois que a Zappos foi adquirida pela Amazon, em 2009. Os fundadores do YouTube não eram mais relevantes para a empresa e deixaram a companhia após a aquisição dela pelo Google, em 2006. Mas eles não tinham intenção de ser esquecidos assim. Capítulo 6. Dominação. A frase do início do capítulo diz: queremos ter um nível de impacto no mundo incomparável a qualquer outra empresa. Para isso, não podemos ficar sentados e agir como se já houvéssemos conseguido. Precisamos constantemente recordar que não vencemos e que precisamos continuar fazendo movimentos ousados e lutando. Senão, corremos o risco de atingir o auge e desaparecer. Mark Zuckerberg, citado no manual do funcionário do Facebook. Talvez Zuckerberg se sentisse à vontade dando ao Instagram certo nível de independência, porque ele via a si mesmo em seu fundador. Ele e Systrom eram teoricamente bastante parecidos. Ambos foram criados em confortáveis casas suburbanas por pais amorosos e casados, e tinham irmãos de quem eram próximos. Os dois haviam frequentado os internatos da elite da Costa Leste e as principais universidades privadas, onde se fascinaram não só com engenharia, mas também com história. No caso de Zuckerberg, história dos impérios grego e romano, e de Systrom, história da arte e renascimento. Eles tinham praticamente a mesma idade. Systrom era 5 meses mais velho, mas Zuckerberg parecia ter mais sabedoria, visto que administrava a sua empresa fazia mais tempo. Ainda assim, o relacionamento deles era profissional. Systrom tentava tornar o Instagram importante para a empresa em geral, sem perder seu domínio sobre o futuro do aplicativo. Todos os meses, os homens organizavam um jantar para discutir estratégia na casa de Zuckerberg. Mas, na prática, a residência de Zuckerberg era um outro escritório. Parecia um escritório. Depois do filme de 2010, a rede social, ele teve de investir mais em segurança pessoal, pois não conseguia ir a nenhum lugar público ou pegar um voo comercial sem ser reconhecido imediatamente. Em 2013, ele gastou 30 milhões para comprar as casas ao redor da sua casa em Palo Alto, a fim de se permitir mais privacidade. Reuniões de negócios não era a única finalidade da casa de Zuckerberg. Ele também organizava reuniões sociais por lá, para as quais Systrom não era chamado. Havia uma turma de funcionários do Facebook, como o vice-presidente de publicidade Andrew Bosworth e o do feed de notícias Chris Cox, que eram convidados para churrascos no fim de semana com suas esposas. Esses amigos haviam passado pela turbulência dos primeiros anos do Facebook, quando a empresa concedia uma verba para aluguel de $600 por mês a qualquer funcionário que morasse dentro de um raio de 1,5 km de distância do escritório, e depois do centro de Palo Alto. Os primeiros funcionários acabaram construindo a vida no mesmo bairro, trabalhando duro, socializando juntos e postando sobre isso no Facebook. Os convidados dos churrascos eram as mesmas pessoas presentes nas reuniões de liderança de Systrom às segundas-feiras, em que lutava para ter voz. Eles formavam uma camarilha da qual Systrom não fazia parte. Assim, como todo mundo reverenciava, mas não entendia, o poder de seu relacionamento com Krieger. Certa vez, Zuckerberg levou Systrom para esquiar, tentando criar laços com ele,
mas o passeio só serviu para mostrar as diferenças entre os dois homens e seus egos. Sistrom era competitivo, porém sempre foi muito importante para ele fazer as coisas da melhor maneira. O seu vinho era do ano mais bem classificado. Ele tentava absorver o conhecimento das pessoas mais talentosas e lia pilha de livros sobre qualquer nova habilidade que esperava dominar. Em pouco tempo, tinha um estilista pessoal, um personal trainer e um coach empresarial. Ele tomava café feito com grãos Blue Bottle no auge, 4 dias após a torrefação. Tinha uma máquina especial para isso e uma escala que lê a extração a cada segundo, para poder ter um gráfico, e disse mais tarde no jornal online da marca de roupas Mr. Porter. Quando Sistrom era criança, seu pai levava para casa um taco, uma bola e uma luva, a fim de que pudessem treinar beisebol no quintal. Sistrom perguntou se poderia ir à biblioteca primeiro, pois queria ler livros sobre técnicas de arremesso antes de jogar. Zuckerberg, por outro lado, estava decidido a fazer as coisas melhor do que qualquer outra pessoa. Ele adorava jogos de tabuleiro, especialmente de estratégia, como Risco. Nos primeiros anos do Facebook, ele jogava às vezes no escritório, aprimorando suas técnicas para seus oponentes não pudessem prever sua jogada seguinte. Certa vez ele perdeu no Palavras Cruzadas para a filha adolescente de um amigo, enquanto jogavam em um jato corporativo, e ficou tão frustrado que criou um programa de computador que encontraria todas as opções de palavras para suas letras. Quando o Google lançou uma rede social concorrente em 2011, Zuckerberg convocou os funcionários do Facebook para a ação citando o antigo senador romano Catão, o Velho. Cartago delenda est, ou Cartago deve ser destruída. Então, como costumava fazer no Facebook, se houvesse motivo para alarme, ele instituía um lockdown, exigindo que as pessoas trabalhassem mais horas e criava salas de guerra, salas de reunião dedicadas a vencer lutas de concorrência. Havia salas de guerra para tudo. Na viagem para esquiar, Sistrom consultou um aplicativo chamado Skitrax, que mostrava a extensão da corrida, a altitude, o ângulo da encosta e muito mais. Ele o baixou para melhorar a qualidade de seu desempenho. O que é isso? Perguntou Zuckerberg. Ele mostra a velocidade máxima? Sim, mostrava a velocidade máxima. Vou vencer você na próxima colina, declarou Zuckerberg, deixando Sistrom instantaneamente desconfortável. Sistrom preferia esquiar no interior, encarando o desafio de terrenos imprevisíveis, mas Zuckerberg, desde a juventude, adorava correr ladeira abaixo. E mesmo na montanha, ele era o chefe. As empresas se tornam um reflexo de seus fundadores. Sistrom havia criado um local da internet em que as pessoas mais interessantes, que eram os melhores no que faziam, podiam ser seguidas por outras, elogiadas ou imitadas. Ele escolhera aumentar essa comunidade como estratégia editorial que destacava os principais talentos. O produto era simplesmente um local para mostrar o que os usuários estavam fazendo. E Sistrom não queria fazer grandes ajustes e correr risco de estragá-lo, a menos que a alteração permitisse que o aplicativo continuasse sendo uma experiência de alto nível. Zuckerberg criara a maior rede de seres humanos de todos os tempos. Decidira aumentar essa comunidade, aprimorando constantemente o produto para alcançar uma parcela cada vez maior do tempo que as pessoas passavam na internet. Enquanto observava o que os seus concorrentes faziam e apresentava estratégias para prejudicá-los. Sistrom nunca conhecera alguém tão tático quanto Zuckerberg. Ele queria aprender os meios de Zuckerberg, mas também afirmar que ele mesmo era um CEO, e dos bons, por mérito próprio, de uma maneira que não precisava ser tão agressivo. Seu próximo passo seria conquistar Zuckerberg, ajudando-o a ver o Instagram como um parceiro útil. Mas o Instagram por si só não era suficiente para satisfazer o zelo de Zuckerberg pelo domínio do setor. A aquisição do Instagram teve um imenso efeito cascata no resto do setor. Outros aplicativos de mídia social começaram a chamar a atenção dos investidores de repente, com a ideia de que um dia também poderiam ser adquiridos por um Facebook da vida ou por um Twitter por uma enorme quantia. O Facebook começou com texto, o Instagram começou com fotos.
A próxima geração de aplicativos sociais giraria em torno de vídeos. Os usuários vinham pedindo ao Instagram para lançar um vídeo, a ponto de que os investidores de risco financiaram um punhado de startups para superá-los, incluindo Vide, Socialcam, Clip. O YouTube e o Facebook tinham vídeo, mas não haviam sido naturalmente criados para celulares. Ainda assim, o Instagram não fez nada enquanto não foi obrigado. O Twitter, depois de perder a aquisição do Instagram, comprou o próximo aplicativo emergente que Jack Dorsey sugeriu, o Vine, que as pessoas usavam para produzir e compartilhar vídeos de 6 segundos que ficavam se repetindo várias vezes. O Twitter comprou o Vine vários meses antes do lançamento do aplicativo, em janeiro de 2013. A maioria das pessoas não tinha algo que quisesse filmar por apenas 6 segundos, mas a restrição do Vine inspiraria novos tipos de atividades, como o requisito quadrado do Instagram ou o limite de 140 caracteres do Twitter. Pessoas criativas descobriram como usar o Vine para mostrar seu timing cômico perfeito ou truques chocantes. Elas correram para o novo aplicativo, reunindo público que o transformaram em pequenas estrelas por causa de suas enquetes. Algumas delas, como King Bath, Lele Pons, Nash Grier e Brittany Furlan, estavam atraindo milhões de seguidores. O Twitter não tinha ideia do que fazer com o produto, assim como o Facebook a respeito do Instagram. Systrom, sempre cuidadoso com a qualidade, havia dito às pessoas que ainda não estava interessado em vídeo porque as conexões telefônicas eram lentas demais para permitir uma boa experiência. Mas o Vine provou que isso não era mais um problema. Não queremos que o Vine seja o Instagram do vídeo, disse Systrom. Queremos que o Instagram seja o Instagram do vídeo. Systrom e Krieger deram a seus engenheiros um prazo de 6 semanas para criar uma maneira de postar vídeos de 15 segundos no feed do Instagram. Não havia otimização facebookiana inserida nessa quantidade de segundos. Era uma escolha artística, dizia Systrom. Ter uma missão singular reuniu as tropas do Instagram, tirando-as do mal-estar pós-aquisição. Assim como a guerra faz com que os cidadãos de um país se tornem mais patrióticos. Krieger ficou especialmente grato pela oportunidade de criar algo, em vez de gastar todo o seu tempo consertando a infraestrutura para lidar com o rápido crescimento do aplicativo. Enquanto trabalhava no projeto de vídeo, ele também aprendeu a ser um engenheiro, Android, melhor, para ajudar a equipe a cumprir seu prazo. Era notoriamente mais difícil criar para celulares com Android, uma vez que tinham tamanhos diferentes dependendo do fabricante. Krieger passou a noite anterior ao lançamento consertando os erros dos comandos do Android, testando o aplicativo nas várias versões de celulares que haviam comprado no eBay às 3 da manhã. O grupo decidiu dormir no escritório. Um engenheiro juntou as almofadas do sofá em uma sala de reuniões vazia, e às 5:30 da manhã, Krieger podia ser encontrado com os pés descalços no banheiro do escritório escovando seus dentes. No dia do lançamento, o Facebook enfiou a imprensa em uma sala que foi completamente redesenhada para parecer um café, com jornais espalhados nas mesas, em referência às onipresentes fotos de cafés do Instagram. Zuckerberg fez algumas considerações iniciais e depois passou a palavra para Systrom. O gesto foi bastante simbólico. Ali estava Zuckerberg decidindo não ser o principal orador no lançamento de um produto do Facebook e deixando tudo ter a marca do Instagram. A pequena equipe ganhou certo respeito. Depois, Zuckerberg, Systrom e todos os demais voltaram ao escritório do Instagram e ficaram observando enquanto um contador registrava o número de vídeos postados. Essa foi a primeira e última vez que alguém se lembra de ter visto Zuckerberg no escritório do Instagram. Todos aplaudiram quando a contagem chegou a 1 milhão. Krieger, que vinha dormindo pouco, rolou o feed e viu um post que deixou de olhos cheios de lágrimas. Um amigo japonês, que ele seguia desde os primeiros dias do aplicativo, que tinha um cachorro que era uma graça
havia postado um vídeo. Era a primeira vez que Krieger ouviu a voz desse seu amigo. O Instagram fez algo importante não só para os relacionamentos do aplicativo, mas também para o Facebook Incorporation. E então, eles por fim tiveram um motivo para comemorar, do jeito que Systrom queria. A equipe viajou para um retiro de reunião na região vinícola de Sonoma, na Califórnia. Sonoma. Ficou no resort Solage. Andou de balão de ar quente. Comeram comida preparada por um chefe famoso. E fizeram alegres passeios em Mercedes conversíveis alugadas. Systrom e Krieger esperavam que o vídeo se tornasse outro tipo comum de postagem para as pessoas comuns, como o japonês com cachorro. Mas, como ficou evidente no Vine, a maioria dos usuários não tinha motivos para postar vídeos breves, a menos que quisessem mostrar algo realmente específico, como uma decoração de bolos, rotinas de condicionamento físico ou enquetes de comédia. Então, as principais pessoas que prestavam atenção aos vídeos no Instagram foram as mesmas que aumentaram seus seguidores do Vine. Muitas delas se ajudavam mutuamente, co-criando e filmando enquetes em Los Angeles, andando pelo escritório de Darwin Metzer, em Melrose, e de Garner, em West Hollywood, a empresa Metzer Phantom, daí a eles espaço para colaborar, ajudando-os a negociar acordos para fazer o Vine para marcas. Usuários como Furlan, Marlo Mickens e Jerome Jarre se opunham à ideia de trabalhar com empresas, pensando que seu público os odiaria se eles vendessem. Mas chegou o momento em que o preço foi o correto e os pequenos astros começavam a depender da renda. Os maiores nomes do Vine ganhavam milhares de dólares por post. Metzger sabia que isso era insustentável, em parte porque confiava na liderança do Twitter. No dia que o Instagram lançou o vídeo, seus medos se materializaram. Qualquer concorrência com o poder do Facebook por trás significa que o Vine está seriamente condenado, pensou. Então disse sua equipe, a partir de agora vocês precisam dedicar um terço do dia a começar a migrar seu público para outro lugar. Não interessa se é o Instagram ou o YouTube, ou o Snapchat, mas vocês precisam de uma alternativa ao Vine. Embora fosse uma notícia difícil de digerir, eles seguiram o conselho. Vários ex-usuários do Vine, incluindo Furlan Bones e Amanda Cerny, começaram a migrar seus esforços para o Instagram, no qual acabaram atraindo milhões de pessoas e milhões de dólares. Com a estratégia de vídeo, corretamente, Systrom apostou que a concorrência esmagadora era a melhor maneira de conquistar seus novos senhores do Facebook. Mas ele subestimou a paranoia de Zuckerberg. Sem o conhecimento dele, Zuckerberg estava interessado em encontrar outros Instagrams para comprar. Acontece que sua grande compra era apenas parte de uma estratégia maior de possuir vários aplicativos e fazer apostas mais competitivas, protegendo-se contra o inevitável desaparecimento do Facebook, que Zuckerberg achava que poderia acontecer a qualquer momento. Enquanto dava as boas-vindas a Systrom em sua empresa em 2012, Zuckerberg trocava e-mails com outra jovem que estava criando um aplicativo diferente que parecia ser um grande sucesso. Ele também tinha estudos de elite e uma criação privilegiada, pelo menos financeiramente. E sua filosofia competitiva era que todo o mundo estava fazendo errado. O aplicativo Snapchat de Evan Spiegel começou com uma ferramenta para festas de Stanford em 2011, como uma rejeição ao mundo criado pelo Facebook, especialmente pelo Instagram. Se tudo que as pessoas postavam era polido para consumo público por meio de curtidas ou comentários, onde estava a diversão? Qual era o lugar que colocar todas as coisas debochadas que as pessoas de 20 e poucos anos estavam fazendo, que não precisavam acabar em seu registro permanente na mídia social, manchando suas próprias perspectivas de emprego? Como membro da fraternidade Kappa Sigma, encarregado de promover as festas, ele viu uma oportunidade. Com a ajuda dos irmãos da fraternidade de Bob Murphy e Reggie Brown, ele criou um aplicativo que permitia enviar uma foto que desapareceria após alguns segundos. A primeira versão se chamou Peekaboo. É a maneira mais rápida de compartilhar fotos que desaparecem.
escreveu Spiegel em um e-mail de apresentação no site da fraternidade Bro Bible, com o assunto App de iPhone ridículo, chamando a si mesmo de irmão certificado. Ele explicou que a pessoa tirava uma foto e ajustava o cronômetro para até 10 segundos. Assim que o amigo abrisse a mensagem, ela duraria esse tempo e desapareceria. Muito pouco divertido isso, acrescentou. Spiegel, alto e magro, de cabelos castanhos curtos, sobrancelhas retas e covinha no queixo, era tão irreverente quanto Cicero era cuidadoso. Por ser introvertido, era difícil para Spiegel confiar nas pessoas e ele preferia o conforto dos carros de luxo. Era filho de um poderoso advogado corporativo que acabara de defender o Transocean Limitada, empresa que possuía a plataforma de petróleo responsável pelo vazamento da BP em 2010 no Golfo do México. Além de ter uma tendência à obscenidade, Spiegel era propenso a brigar e guardar rancor. Brown o processou mais tarde, alegando que o Snapchat o expulsara da empresa e não lhe dera o crédito de ser cofundador. O Snapchat então fez um acordo. Mas a irreverência era atraente do produto Snapchat. Spiegel odiava ter que pensar na opinião dos outros sobre sua vida ou em suas decisões, e não estava sozinho. Cultivar marcas pessoais online na sociedade estava se tornando mais importante. Portanto, isso induzia mais ansiedade. O Picaboo causou controvérsias, mas quando os fundadores mudaram o nome para Snapchat e adicionaram um vídeo, além da possibilidade de desenhar e escrever em mensagens de foto e vídeos para canetas digitais, transformaram-no em algo menos estressante e mais divertido, e muito mais atraente para os jovens. As pessoas estão carregando o enorme fardo de administrar uma versão digital de si mesmas, disse Spiegel a J.J. Colau, que escrevia na Forbes. Isso tirou toda a diversão da comunicação. No início, o Snapchat foi descrito pela mídia como um aplicativo de sexting, ou seja, uma mensagem de sexo. Se não era para mandar nudes, para que mais pessoas precisaria que suas fotos desaparecessem? Mas essa caracterização mostrava que ninguém havia entendido como os adolescentes usavam a tecnologia. Os filtros do Instagram, que distorciam a realidade e criavam sensações, tinham uma desvantagem: pressão. Para o Instagram, os adolescentes enchiam suas máquinas com dezenas de ângulos diferentes da mesma foto, encontrando o que consideravam perfeito e editando suas imperfeições antes de postar. Eles se esforçavam para fazer coisas legais e visualmente interessantes, e costumavam excluir fotos se não obtivessem 11 curtidas. Essa era a quantidade de curtidas que transformava uma lista de nomes abaixo de uma postagem do Instagram em um número, o que se tornou um indicador de popularidade para os jovens. O Snapchat era um mundo diferente. Os jovens mandavam selfies aleatórias e vídeos sem edição, mas o aplicativo era confuso para adultos, porque sentar em frente à tela do celular e rolar o conteúdo era aberto diretamente da câmera para capturar e enviar o que estava acontecendo naquele momento. Fazer Snapchat era como enviar mensagens de texto ou ter uma conversa assíncrona por um vídeo. Mas era divertido. A principal razão de as pessoas usarem o Snapchat é que o conteúdo é muito melhor, disse Spiegel a Forbes. É engraçado ver seu amigo quando ele acabou de acordar pela manhã, por exemplo. As pessoas mais velhas não deveriam entender. Então, em novembro de 2012, o Snapchat tinha milhões de usuários. A maioria entre 13 e 24 anos, fazendo Snapchats 30 milhões de vezes ao dia. O aplicativo de Spiegel poderia ter desaparecido no mercado, ou ele poderia ter sido expulso da casa do pai depois de abandonar os estudos. Mas depois que o Facebook adquiriu o Instagram, tudo mudou. De repente era fácil conseguir dinheiro de investidores. O mesmo acontecia em relação ao respeito e à atenção dos adquirentes. Em novembro, enquanto ainda cuidava da integração do Instagram, Zuckerberg estava de volta à caça. Ele mandou o seguinte e-mail: Olá, Evan. Sou um grande fã do que você está fazendo com o Snapchat. Adoraria conhecê-lo e saber sobre a sua visão e o que está pensando sobre o aplicativo. Se quiser, avise-me e poderemos dar uma volta no QG do Facebook uma tarde qualquer.
O interesse que o Snapchat despertara em adolescentes foi crucial. Prestes a deixar o ensino médio e entrar no mundo maior, os adolescentes estavam rapidamente construindo redes que serviriam de infraestrutura para o resto da sua vida. Nessa idade, estavam traçando novos hábitos e acumulando poder de gastos, sem a supervisão dos pais, desenvolvendo afinidades por marcas às quais seriam leais durante anos. Tudo bem, o Facebook havia começado com estudantes universitários, porém Zuckerberg sabia que precisava de força entre essa turma mais jovem. Seu e-mail para Spiegel foi do mesmo tipo sugestivo, para sem dizer nada declaradamente, daquele que Systrom havia recebido de gigantes da tecnologia quando o Instagram começava a explodir. Spiegel sutilmente fingiu desinteresse. Obrigado, ficaria muito feliz em conhecê-lo. Avisarei quando estiver por São Francisco, respondeu ele. Zuckerberg respondeu dizendo que em breve estaria em Los Angeles para falar com Frank Gehry, o arquiteto que projetaria outro prédio do campus do Facebook. Poderiam se encontrar perto da praia? Spiegel concordou e ele e o cofundador Murphy conheceram Zuckerberg em um apartamento que o Facebook alugara para a ocasião. Quando se viram pessoalmente, Zuckerberg abandonou a lisonja e foi direto às ameaças. Ele passou a reunião insinuando que o Snapchat seria esmagado pelo Facebook, a não ser que se encontrassem uma maneira de trabalhar juntos. Ele estava prestes a lançar o Poke, um aplicativo que permitiria que as pessoas enviassem fotos que desapareciam, exatamente como o Snapchat. E não tinha medo de copiar completamente o produto deles, colocando todo o poder do Facebook para trás, tornando-se um sucesso. Era lisonjeiro que o Zuckerberg, o rei da internet, considerasse o Snapchat uma ameaça. Spiegel tinha alguma coisa boa nas mãos, então. Bem, vamos terminando na página 152.